Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos. E vocês sabem que sábado é dia de boas notícias. Quando não são boas, o doutor Renato consegue dar um ar mais leve, vendo o copo meio cheio, enquanto eu vejo meio vazio, e por isso que as coisas aqui dão certo entre eu e ele. Eu venho com a notícia e ele vem com a boa notícia. Doutor Renato, muito obrigada por renovar as nossas esperanças nesse sábado. Bom dia, Camila. Por isso que tem sempre água no copo. Não vai faltar nunca. Bom dia a todos os amigos que estão nos assistindo aqui. Doutor, então vamos começar com um assunto leve antes de chegar no assunto do presidente do Superior Tribunal Militar, que o povo tá louco para saber. Vamos primeiro dar uma pincelada na China, que tem intensificado a pressão antitrust em empresas de internet. Autoridades fazem inspeções, questionam executivos e coletam documentos. Até onde nós vamos permitir que reguladores chineses, que muitas vezes se valem de espiões, controlar tudo à nossa volta? Camila, a questão é, a China está fazendo isso, como estão agindo os órgãos de inteligência aqui no Brasil? A BIM, GSI, Serviço de Inteligência da Polícia Federal, porque são os órgãos que monitoram, eu diria que alimentam o presidente da República para ele tomar decisões, né, em relação a isso. Como é que eles estão agindo? Esse é o que interessa para a gente. O que a China está fazendo, quais as intenções, são coisas que estão fora do nosso controle. O que está no controle é apenas o que acontece aqui dentro do nosso território. E o que acontece no nosso território vai depender de decisões de governo. Decisões de governo que são alimentadas pelo sistema de inteligência que serve o presidente da República. Porque não dá para contar com o sistema de justiça, não dá para contar com o Congresso, não dá para contar com nada dessas instituições hoje que estão para lá de disfuncionais. Então, a gente tem que, eu diria que, no momento, a gente tem que monitorar, ficar acompanhando o desenrolar disso. Não dá para... se a gente presumir tragédia em tudo, é um prato cheio para a gente se sentir mal. É monitorar, a melhor coisa que o Estado deve fazer. Doutor, o microfone estava fechado. Doutor, o Fux, semana retrasada, pediu para o presidente Jair Bolsonaro não falar o nome do próximo indicado ao Supremo Tribunal até o Marco Aurélio sair. Eu achei estranho esse pedido, inclusive em um dos meus vídeos, eu falei, presidente, não aceita isso, porque quando ele falar o nome do próximo indicado, os holofotes vão se dividir, tirando o poder do Marco Aurélio de fazer qualquer bobagem que esteja passando pelaquela cabecinha perturbada. Mas o que me chamou a atenção foi essa notícia aqui. Marco Aurélio decide ficar mais uma semana no Supremo. Cabe ao presidente Jair Bolsonaro indicar um nome para substituir o ministro. Ele pode ficar mais uma semana no Supremo? Ele pode ficar até o dia do aniversário dele. Ele queria antecipar a aposentadoria por questões de interesse pessoal dele, mas não tem nenhum óbice legal para ele esticar isso até a data final, que é a data em que ele completa os 75 anos. Mera faculdade. Agora, por que não indicar o ministro antes? Assim, eu não sei o que está por trás. Isso é um jogo político, um jogo de bastidores, tanto faz, tanto fez. Essa que é a questão. Inclusive, doutor, por falar em Marco Aurélio, ele está querendo que se taxe grandes fortunas. Marco Aurélio acolhe a ação do PSOL e vota para declarar omissão do Congresso em criar imposto sobre grandes fortunas. Em um país democrático, com a economia aberta, não se taxa grandes fortunas. O que Marco Aurélio está querendo? Ele está querendo fazer uma lambança antes de sair, quer deixar a marca dele, como deixou o outro Melo que se aposentou ano passado. Porque questão tributária, você não pode falar que o Congresso Nacional é omisso. O Congresso Nacional não é obrigado a criar impostos. Não existe isso. Não existe isso. Isso é uma política tributária, é política de governo, uma política de governo da ocasião, que tem aval do Congresso Nacional, que é o órgão competente, o poder competente para criar leis tributárias.
Aí vem um partido comunista querer taxar grandes fortunas, logo agora que a economia está crescendo, né, que os investidores estão empolgados com confiantes no Brasil, e o ministro vem inventar uma omissão dessa, só existe na cabeça dele, né, qualquer estagiário de direito sabe que isso é uma questão estritamente política, questão tributária, né, você não pode obrigar, mesma coisa a questão penal e questão tributária, você não pode falar em omissão em cima de narrativas ideológicas, que é o que está acontecendo. Isso é uma invencionice, você está alimentando um dragão, né? Aceita-se tudo que o judiciário faz como se fosse ali a palavra final. Se alimenta essa porcaria. Então a gente está vivendo isso. São ministros que não sabem, não perderam a noção jurídica e se acham no direito de determinar o rumo do país. Inclusive, se o país será democrático, vai ser uma ditadura. Hoje a gente é uma ditadura da toga minha boca, em função desse tipo de decisões estapafúrdias. Eu espero que o pleno do tribunal ali acorde um pouquinho para a realidade, né, e arquiva essa porcaria. E arquivar, eles não vão arquivar, porque eles se acham no direito de julgar tudo. Isso aí, na realidade, era para ser extinta no início, sem julgamento do mérito, por ser um pedido juridicamente impossível. Mas não, ele aceitou, ainda quis marcar o território dele, dizendo que houve uma omissão. Vamos aguardar o desfecho dessa história. Eu, como cidadão que analisa esse contexto, eu torço para que o tribunal crie, ou melhor, declare a omissão, não apenas declare a omissão, mas crie esse imposto por decisão judicial. Estou curioso para ver o que vai dar isso. Assim como fez, criando por uma canetada aquela renda mínima. Por uma canetada, criou uma renda mínima, regulamentando uma lei, alegando uma omissão do Congresso Nacional, como se o dinheiro saísse do bolso dos próprios ministros. Eles poderiam bancar essa renda mínima do bolso deles, com o patrimônio que eles têm. Mas não, inventaram e jogaram a bomba. O que eu fico mais estarrecido no momento, que não veio nenhuma palavra ainda, seja do presidente do Congresso, seja do presidente da República, dizendo, olha só, essa decisão é inválida, ela é nula, ela usurpa competências, eu não reconheço ela e ela não será cumprida. Vamos ficar por aqui, caso contrário, eu terei que tomar medidas mais duras, né, para colocar o judiciário fazendo atribuições de judiciário. Eu nunca escutei isso, presumo que eu não vou escutar, pelo menos por enquanto. É mais fácil acontecer o Shazam, né, do que propriamente uma fala desse tipo, né, que seria a fala mais ideal para não precisar chegarmos a esse estado de coisas cada vez pior. Né? Falta um freio. Quando virá esse freio? Então, doutor, quando virá esse freio? Porque agora a Justiça Federal determinou a retenção do passaporte do empresário Carlos Wizard, que inclusive tem residência nos Estados Unidos. Estão pedindo para o presidente Bolsonaro participar da CPI. A PGR desarquivou o processo contra o presidente Bolsonaro. O que está acontecendo, doutor? Aqui, PGR desarquiva inquérito sobre Bolsonaro e defesa daquele remédio impronunciável. O Queiroga e o Pazuello e mais 12 pessoas se tornam investigados, não é nem mais testemunhas na CPI. Até onde, doutor, a gente vai lidar com isso? O que está acontecendo efetivamente? Isso aí vai permanecer até quando o presidente da República achar por bem permitir. É simples assim. Quem pode colocar ordem nessa casa? É o presidente da República. Ele que tem a ferramenta para usar acionar o sistema de freios e contrapesos e acabar com esses abusos constantes de autoridade por parte do Judiciário e do Legislativo. Essa decisão do juiz federal não é decisão de juiz, isso é decisão de político que está travestido de juiz. O Carlos Wizard, o que o Carlos Wizard fez para merecer a retenção de passaporte? Qual o vínculo dele com a saúde, com o que está sendo investigado? Isso aí é abuso de autoridade, isso é crime. Os togados cometendo crime. E fica por isso mesmo. Até quando? Depende exclusivamente da vontade do presidente da República em fazer valer aquele poder que ele tem. Essa é a resposta, não tem como pensar diferente. Mas qual é ali a minha
aceitação. A gente está no estado de guerra. Eu vejo que a tranquilidade do Bolsonaro diz muito. Ela diz muito, a tranquilidade com que ele fala, ironizando, não chega para lá no Barroso, no Fachin, né, brinca, está sempre de bom humor. No fundo, obviamente, que ele está angustiado, está irritado, tem vontade de explodir. Mas ele está muito tranquilo, muito sereno. Por que será? Isso tem que ser levado em conta. E sabendo como é a personalidade dele, como é a essência do Bolsonaro, obviamente que tem algo para acontecer, para ser implementado muito em breve. O país não se sustenta como está. O que está acontecendo hoje, eu diria, a subversão completa de valores, Estado de Direito destruído, democracia então nem se fala. Mas, doutor, a PGR pediu desarquivamento de uma reclamação do partido do Ciro Gomes. PGR, ela anda conforme. PGR também não tem muito critério. O critério qual é? É político também travestido de direito. Tinha mandado arquivar isso ano passado, agora mandou desarquivar. E ainda porque mais, eu diria que assim, a falta de senso de oportunidade desse pessoal de fazer uma leitura correta e ficar no seu lugar é se meter numa seara que compete exclusivamente ao Poder Executivo, que é cuidar das políticas de saúde. Se o presidente achou por bem defender o tratamento antecipado, é política de governo, com base em vários estudos que já existem defendendo esse tratamento, que salvou muita gente. Os médicos que usam esse tratamento falam que praticamente 100% das pessoas que são atendidas no momento oportuno, elas são curadas. Então a questão é a politicagem em cima. E eles, com base nisso, nessa narrativa de que não funciona, não tem comprovação científica, né, a ciência que eles têm, que eles querem pôr goela abaixo, eles estão manipulando o direito para ficar fustigando o tempo inteiro o presidente da República. Eles mal sabem direito. Essa é a questão, mal sabem direito. Eles sabem um monte de teorias na cabeça, mas não têm honestidade intelectual para usar o direito como de uma forma decente. Eles só manipulam princípios e causam esse terror no país, porque têm certeza da impunidade. Agora eles se acham médicos. Né? A gente está vivendo, eu diria, é triste o que está acontecendo. Mas vamos ver o desfecho da história. Será empolgante. Sim, doutor, é triste, tanto que eles pediram a quebra de sigilo do ministro Pazuello, do Felipe G. Martins, assessor especial da presidência, estão protegendo o Carlos Gabas, responsável por 50 milhões que desapareceu do consórcio do Nordeste, e inclusive pediram segurança para o Witzel, o cara que sofreu impeachment por desvio da saúde, virou réu por 400 milhões de reais. As coisas não estão um pouco fora das quatro linhas da Constituição, digamos assim? Aqui, completamente. Eles acham que eles estão se protegendo e protegendo os seus. As aparências levam a isso. Eu não apostaria nisso. Que é isso que a gente será, que é com isso que a gente será presenteado mais à frente. Tá? Eles se valem da banda podre da Polícia Federal, né, da banda podre que tem em todas as instituições, desse pessoal aí nefasto, que são militantes infiltrados no Estado, eles se valem disso. Né? Mas o que está acontecendo? Tirando esse pessoal, como os outros estão agindo? A Polícia Federal está a Polícia Federal está dando muito prejuízo para o tráfico, organização criminosa. Saiu uma reportagem dizendo que foram mais de 3 bilhões em prejuízos financeiros. Está acontecendo muita coisa, mas isso não é divulgado, isso está acontecendo, eu diria, no silêncio, no sigilo. Né? Vamos aguardar, vem coisa boa pela frente. Infelizmente, a gente tem que ficar lidando com essas coisas mais ruins, né? É o que é divulgado, é o que vem à tona a todo momento. Paciência, né? Mas quando o Brasil romper o ciclo do atraso, tudo isso termina. E não vai demorar, não. Mas, Renato, o Renan Calheiros incluir um presidente na lista de investigados da CPI não é uma amostra do tipo, a gente pode ir bem mais do que você. Olha o que nós estamos fazendo com esse país. Porque dá para perceber que a OAB, o STF e essa CPI do Senado estão agindo em conluio. Isso está claro. A partir do momento que o Alexandre de Moraes retira o sigilo do inquérito dos atos antidemocráticos, Renan Calheiros pede acesso
ao inquérito das fake news, a OAB falando que só está esperando o relatório da CPI, que na qual está pronto, isso o Renan Calheiros falou antes de começar a CPI. A CPI, ela começou no dia 27 de abril, e eu sei a data porque foi o dia do meu aniversário, eu fiquei muito puta com isso. Então, acho que foi no dia 22 ou 23, ele já tinha falado que o relatório estava pré-pronto, que ele só precisava confrontar algumas informações. E aí a OAB fala que só está esperando o relatório da CPI para levar o presidente para tribunais internacionais, incluindo o de Haia. E na CPI da sexta-feira, Renan Calheiros se recusou a participar, porque tinha 2 médicos, um deles o Ricardo Zigman, que estava falando a respeito da cloquinha, né, daquele tratamento que é proibido falar. E ele se recusou. Isso não é uma postura de um relator que está em busca da verdade. Ficou claro que ele está em busca de criminalizar o presidente. Esse fato dele falar, não, o Bolsonaro vai ser investigado, presidente da República, vai ser investigado na CPI, enquanto o STF está passando a mão na cabeça de governadores, falando, não precisa ir, se for, fica quietinho. Isso já não jogou na cara da sociedade que, olha, quem manda aqui é o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Olha, eles pensam isso, mas eu diria que isso é de uma infantilidade tremenda, de uma ingenuidade, eu diria inconcebível, para qualquer pessoa que tenha o mínimo de senso de realidade. Né? Eles não sabem o tamanho da sepultura que eles estão cavando para eles. Bolsonaro, se ele quiser, ele acaba com isso em uma semana. Então, assim, o fato deles estarem fustigando o presidente da República, desrespeitando o chefe de Estado a todo momento, estarem fazendo esse conluio, tudo isso só dará em alguma coisa se o Bolsonaro enxergar isso como sendo sério, como sendo legítimo, como sendo constitucional. É como se o Bolsonaro fosse uma criancinha de 5 anos, chega qualquer adulto, inventa qualquer historinha, a pessoa acredita. É como se ele... Olha só, presidente, você sabia que existe o coelhinho da Páscoa? É mesmo, existe. Cuidado, o coelhinho da Páscoa não vai aparecer se você ficar fazendo pirraça, tá? Você não vai ganhar seu chocolate. É mais ou menos isso. O Bolsonaro tem que acreditar no coelhinho da Páscoa, que é o que eles estão apresentando para o presidente. Olha só, a gente está preparando aqui uma festa, o coelhinho vai visitar o seu com chocolate. Então, é mais ou menos isso. Se o Bolsonaro acreditar nisso, ele cai. Por quê? Porque ele seria ali o bobão da corte. Né? Seria ali o palhaço para alegrar todos esses imperadores aí que estão ali, eu diria, fazendo essa vergonha institucional. Mas isso não é o que acontece. A gente vê o oposto da fala do presidente. Esculachando ministros do Supremo, agora que ele já tem falado com mais frequência, ironizando essa CPI, esculachando também, seja o Renan, seja o Omar e o Randolph, e por aí vai. Então, ele fora a tranquilidade com que ele está fazendo as coisas. As motocicletas constantes, né, milhões e milhões nas ruas ali, apoiando, cada vez mais consciente. Então, eu diria o seguinte, essa historinha só serve para deixar preocupadas as pessoas que estão muito entranhadas nas notícias, né, que não conseguem enxergar o copo de água meio cheio, está sempre meio vazio. Porque olha para a fisionomia do Bolsonaro, é aquilo ali que deveria contagiar. Ele está muito tranquilo, é isso que vale. Só ignorar o restante, que a gente vê que, no final das contas, isso aí não vai dar absolutamente nada, muito pelo contrário, vai dar em muita coisa para esse pessoal mesmo. É a minha aposta. O senhor falou no saltitante, também chamado de Randolph Rodrigues, e ele, inclusive, doutor, pediu o banimento do presidente Bolsonaro nas redes sociais. Igual fizeram com Donald Trump, na verdade. E agora eu pergunto para o senhor, se um senador que é envolvido em casos de corrupção, como, por exemplo, o Mensalinho do Amapá, entre outros casos, que não faz nada pelo Amapá, que deixou o Amapá escuro ali quase por 2 meses, no início do ano que teve o apagão, no ano passado que teve o apagão do Amapá. Se ele tem o poder de pedir o banimento do presidente Bolsonaro, ele teve a ousadia, na verdade, de preencher os requerimentos para o Twitter e Facebook pedindo o banimento do presidente. O que mais esse cara pode fazer? Até onde
seria, constitucional não é a palavra correta que eu quero usar, mas até onde eles serão permitidos avançar da forma que eles estão avançando a ponto de deixar público que querem a censura do chefe maior da nação? A resposta é a mesma, Camila, depende exclusivamente do presidente da República, do chefe de Estado. A censura a proibição da censura é cláusula pétrea. A liberdade de expressão é cláusula pétrea. A liberdade de expressão e a proibição de censura são pilares de qualquer regime pretensamente democrático. A violência contra o regime vigente, contra o regime pretensamente democrático, é crime contra a segurança nacional. Então, você pregar a censura, você fomentar a censura do chefe de Estado, além de forçar a isso, você está cometendo crime contra a segurança nacional. É uma violência institucional gravíssima. É um desrespeito completo. Então, depende do presidente da República colocar fim nisso, mas ele está aceitando por quê? Certamente, algo está acontecendo nos bastidores. As Forças Armadas atuam sobre 2 fatores. O sigilo e a surpresa. A gente está na fase sigilosa porque ninguém fala nada, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas na hora que acontecer, isso tudo vai ser, eu diria, esclarecido. Mas esse senador perdeu os limites da razão. Ele não sabe o que ele está fazendo. Inclusive, Renato, o Barroso ele suspendeu um julgamento sobre a autonomia do Banco Central, que é uma pauta cara para o governo, é uma promessa a autonomia do Banco Central. Ele suspendeu hoje o julgamento e, pasmem não sei também, nada mais surpreende neste Brasil. O Gilmar Mendes, ele pediu vistas e interrompeu o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a denúncia contra o seu grande amigo Renan Calheiros, que na qual também foi elogiadíssimo pelo Lula numa entrevista na Jovem Pan, em que durante a entrevista o Lula mostrou todos os seus viés ditatoriais, quando gritou, enfrentou, interrompeu o jornalista e tentou ofender o presidente Bolsonaro de todas as formas. Como dá para a gente falar que a gente vive num país sério, onde um ministro do Supremo Tribunal, com amizade com o investigado, interrompe um julgamento? Mas quem disse que a gente vive num país sério? A gente não tem, a gente vive numa cleptocracia que está sendo atrapalhada por um tal de Jair Bolsonaro. É um Estado profundo que está resistindo a cair, mas cairá. Ninguém tem que ter dúvidas em relação a isso. Isso aí são atos de desespero, Camila. Essa decisão do Supremo em relação à autonomia do Banco Central é piada. É piada. Não há fundamento nenhum, jurídico nenhum, para se invalidar a autonomia do Banco Central. São princípios, são achismos, são questões ideológicas mascaradas com direito. Então, assim, tudo está acontecendo, eu diria, para fomentar, acelerar, melhor dizendo, o gatilho que a gente tanto deseja para chegarmos aí ao ponto de inflexão do qual o Bolsonaro falou. Então, tudo isso, nada é de surpreender vindo desse pessoal. A gente tem que aguardar de camarote, respirar, né, eu diria, acontecer, né, as boas coisas, os bons ali, os bons fatos, essa que é a questão. Que bom que o senhor falou em ponto de inflexão, porque o presidente do Superior Tribunal Militar começou a reclamar. E eu nem sabia que ele existia já para começo de conversa, que eu nunca nem tinha ouvido a voz dele. Ele disse o seguinte: não deixam Bolsonaro governar, diz o presidente do Superior Tribunal Militar. Tudo atribuem ao presidente, tudo de errado, disse o general Luiz Carlos Gomes Matos. Inclusive, ele complementou, todos que são... Esse é o general que falou isso. Em entrevista à Veja, na sexta-feira, dia 18, o presidente do Superior Tribunal Militar, general Luiz Carlos Gomes Matos, diz que a oposição está esticando demais a corda. A declaração foi dada quando o general foi avaliar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Aspas, houve alguma acusação de corrupção contra o presidente Bolsonaro?
Ele se elegeu para combater a corrupção e de todas as maneiras estão tentando atribuir alguma coisa a ele e não conseguiram até agora. Deviam deixar o presidente governar, mas não deixam. Quem critica Bolsonaro faz isso de manhã, de tarde e de noite. Tudo atribui ao presidente. Tudo de errado. Será que você aguentaria isso? Que reação eu teria? Não sei. E de alguma coisa boa atribuem? O Brasil está crescendo, a economia está crescendo, mesmo com todas as dificuldades. Não tenho dúvidas de que estão esticando demais a corda, disse o general. O que podemos entender desta declaração, Renato? Olha, a minha leitura foi que o STM está preparado para fazer valer, né, o papel dele. Qual é o papel dele? Julgar criminosos de guerra. Não há outra justificativa. A STM vai julgar criminosos de guerra. A gente está no estado de guerra, eu diria, invisível e não declarada, mas é estado de guerra. O que está acontecendo no país hoje é típico de sabotagem, chantagens, eu diria, de manipulação das pessoas por meio da imprensa de notícias mentirosas, uma engenharia social com base no bichinho, deixou todo mundo aí idiotizado, milhões buscando uma agulhada e ficando felizes com a própria agulhada, mesmo com efeitos colaterais ali que geram ali determinados problemas, todos felizes. Sim, a gente está num estado terrível. Então, a leitura que eu faço é essa. E por que os estados de guerra, né, e o STM julgando isso? Porque o STF já esvaziou as competências da Justiça Militar para julgar crimes contra a segurança nacional. Esvaziou. Quando disse lá que o artigo 30 da lei não foi recepcionado pela Constituição, foi invalidado, porque eles transformaram crimes contra a segurança nacional em crimes políticos, numa manipulação interpretativa, manipulação semântica, e crimes políticos competem à Justiça Federal, que, em última instância, caberá ao STF julgar. Percebeu a jogadinha, a pegadinha? Então, o que acontece? Por que o presidente do STM estaria se manifestando agora? A minha leitura é isso. Para o STM entrar em cena, crime de guerra, criminosos de guerra. E como é que termina, né, o julgamento de criminosos de guerra? Quais serão as penas? Vamos aguardar. É a leitura que eu faço. Por que o general saiu da gaveta? Doutor, eu sei que o senhor tem mais para falar. Abra seu coraçãozinho. Não, é isso. Só leia lá o Código Penal Militar, em estado de guerra, veja lá quais são os crimes, penas. Está lá, tudo escritinho. Por que Código Penal Militar? Porque não há como ser diferente pelo que está acontecendo no Brasil. O Brasil já está tomado, o Brasil foi golpeado. O Estado de Direito não existe. A presidência da República foi golpeada na sua essência. Hoje ela governa com base em atos administrativos. Leis praticamente não existem, medidas provisórias praticamente são derrubadas todas. Agora vão querer impugnar a medida provisória que aprovou a privatização da Eletrobras. Vai ser levada lá ao tribunal de novo. Ou seja, o presidente está sendo golpeado o tempo inteiro, por base de manipulação semântica dos textos de lei, manipulação de princípios, regras mesmo que não... As que existem são ignoradas quando são a favor do presidente da República. São inconstitucionalizadas ou são manipuladas. As que não existem são criadas com base na canetada, manipulando esses princípios. E ainda tem a doutrina nefasta, que o tribunal tem a última palavra sempre, e o presidente, infelizmente, repetiu isso na última live. Não, a decisão judicial não se discute, se cumpre. Ele foi muito infeliz na repetição disso. Então, a gente está aí com um sistema, com um dragãozinho bem alimentado, tocando fogo no país. Até o momento eu diria, de entrar em cena aqueles bastiões das nossas liberdades, que são os únicos, né? São as Forças Armadas. Vamos ver o desfecho dessa história. Terminar bem, eu diria que terminará só para o povão. Isso que importa, né? Tem que terminar bem para a gente, né? Com certeza. Doutor, o que podemos esperar para a próxima semana, além da nossa live na quinta-feira com a Cissa Baby? Camila, olha, eu espero sempre que algo aconteça. Sempre. A gente está no estado de coisas hoje que amanhã pode acontecer alguma coisa,
domingo, segunda, terça, qualquer dia é dia. Está tudo pronto. Por que não acontece? Na minha leitura, é por causa dos cenários da geopolítica internacional. É o que influencia diretamente as decisões do Bolsonaro aqui. E, enquanto isso, ele vai empurrando com a barriga, postergando ao máximo, vai fazendo uma negociaçãozinha ali, aceita uma aberraçãozinha a colar, dá uma patada no ministro, outro na live, fala mais alto com um jornalista e vai. Ele está empurrando ali, está administrando esse estado de coisas tenebroso. Então, é a minha leitura. Mas que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento? Sim, sem dúvida alguma, porque o Brasil hoje ele não se sustenta. Falar que o ex-presidente tem chance de 2022, olha, pelo amor de Deus, né? As pessoas não têm que ficar preocupadas com esses esquerdistas aí que querem sentar na cadeira do Bolsonaro. Não deem valor a isso. Sejam inteligentes. Não deem valor a isso. Pense um pouquinho, abra um pouquinho o horizonte de análise. Leia um pouquinho sobre o sentido da vida. Pense, por que você está aqui na Terra, nesse momento, aqui no Brasil, passando por isso. Pense, pergunte para você mesmo, se eu fizer alguma coisa agora, eu vou controlar as consequências do que eu fizer? Quando é uma coisa que sai da minha esfera aqui, da minha residência, por exemplo, se eu jogar meu computador no chão, ele vai quebrar. O problema é meu. A partir do momento que eu arremessei, eu não consigo pegá-lo de volta. Ele vai cair e vai bater. Mais ou menos assim. Então, assim, o que esses caras fazem isso? Eles acham que eles vão derrubar o presidente, que eles vão ser presidente. Eles contam com o sistema eleitoral, que o Barroso está bem ali resistente, está bem fazendo política partidária direta para tentar ali fazer ficar como está. E querendo que o sistema fique porque ele disse que é seguro, que é confiável. E o mais interessante, só para pegar esse gancho, a fala do ministro, ele disse o seguinte: nunca houve qualquer comprovação de falcatruas nas eleições. Apresente as falcatruas que o tribunal vai avaliar. Olha só, que o tribunal vai avaliar. Olha que gracinha. Olha que gracinha. Realmente ele achar que é o dono do país, como se fosse o tribunal dizer se existe a falcatrua ou não. As falcatruas, as provas estão nas mãos do Bolsonaro, segundo ele disse. Você acha que o Bolsonaro, chefe de Estado, vai condicionar as provas que ele tem a um aval de um TSE? Porque se houve fraude, foi com aval do TSE. Não tem como ser diferente. E é isso, esse tribunal autocrata que vai dizer se as fraudes foram convalidadas ou não. Então, assim, está muito bonitinho o que está acontecendo. O filme vai terminar muito bonitinho. Agora, as pessoas têm que conseguir enxergá-lo até o final sem passar mal. Então, toma um chazinho de camomila. Eu não gosto de camomila, eu prefiro hortelã. E vamos relaxar. Se desvincule das notícias e confiem aqui no presidente. Até porque não tem terceira via. O Bolsonaro é o salvador da pátria, por mais que ele diga que não é. Ele é o salvador da pátria. E, numa hora ou outra, ele vai, esse discurso dele, cara, não posso dar o cavalo de pau que querem, ele vai dar um cavalinho de pau, assim, nem que seja curtinho, porque o negócio está feio. Mas está tudo maravilhoso, que a sujeira está aí, só falta ser varrida. Confiança sempre. Confiança sempre, vocês pegam, sabe o que vocês fazem? Vocês catam um maracujá, cortam, botam umas gotinhas de Rivotril de cada lado, toca açúcar e come. Tira e queda. Doutor, rede social, telefone, suas lives, como que o pessoal faz para te seguir, para te stalkear? Olha, Camila, Renata R. Gomes Oficial, tá aí no Instagram, Twitter, Renata R. Gomes no geral, aqui no YouTube, no Face, no Telegram, tá lá também no Bom Perfil, estou divulgando o Bom Perfil com a rede muito boa, brasileira, sem censura, recomendo até que você abra a tua conta lá, ajude nessa divulgação. Eu estou postando lá, estou fazendo print da tela, estou jogando no Twitter, estou jogando no Instagram, e também dá uma força para uma rede nacional de alta qualidade. No Signal, eu tenho uma conta lá, mas ainda não mexi, mas é muita rede social. E é isso, quem estiver interessado na trilogia, é só mandar um zap, 21, Rio de Janeiro, 999-89-9657. E é isso, confiança sempre. Repete o número, doutor, por gentileza. 21
999-89-9657. E as lives, né? Estou fazendo live no meu canal segundas e quartas às 9, às 21 horas, né? Terças e quintas às 18. Às terças-feiras, 8 da manhã, estou lá batendo papo com a Karina Belomé e o Emílio Kerber nos bastidores de Brasília. E às quintas-feiras, às 10 horas da noite, ao vivo, com a minha querida amiga aqui, Camila Abdo. E essa quinta-feira vai ter a Cissa minha Bailey. Amiga brasileira, americana, Cissa Bailey também. Beijo para ela. Minha querida amiga Cissa Bailey, que vai ter o vídeo dela daqui a pouquinho não, às 10 horas da noite, para falar por dentro dos Estados Unidos, porque tem vários babados, tipo, tem até tiroteio em Nova York, com vídeo. Então, tem bastante babado para falar dos Estados Unidos. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por ter assistido até aqui. Curta, compartilhe o vídeo. O primeiro link do canal é o canal do Dr. Renato. E claro que eu encontro vocês às 10 horas da noite para falar com a Cissa. Fiquem todos com Deus e até mais.